improcedente. Assim foi julgada a representação interna aberta para apurar o acúmulo de cargos e funções públicas por uma servidora da Prefeitura de Tangará da Serra nos cargos efetivo de enfermeira e comissionado de secretária municipal de saúde. Segundo o relator do processo, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha, restou demonstrado nos autos que a referida acumulação é possível, mas foi determinada a instauração de uma tomada de contas ordinária para apurar possível dano ao erário relativo à remuneração irregular da servidora em questão, quando ela acumulou cargos nos executivos de Tangará da Serra e Cuiabá entre 2011 e 2015. Portanto, determina a instauração de tomada de contas ordinária, a fim de apurar os fatos, fazer a identificação dos responsáveis, quantificar o dano ao erário decorrente da irregularidade relativa à realização de despesas irregulares com remuneração à servidora. Determinações também foram feitas pelo conselheiro Luiz Carlos Pereira à Prefeitura de Sinop, no julgamento parcialmente procedente de uma representação aberta para apurar a execução do contrato número 29 de 2018, firmado para a execução da drenagem de águas pluviais e regularização de valas e recuperação de pavimento asfáltico no município. Entre elas, multa de 10 UPFs ao fiscal de contrato e envio de uma cópia desse processo ao Tribunal de Contas da União para a adoção das medidas que o órgão julgar pertinentes. Já a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em outro processo, o conselheiro relator determinou que o órgão somente efetive contratações de obras ou serviços com prévia realização de estudos técnicos preliminares e elaboração do projeto básico. Essa determinação consta no acórdão referente a uma representação de natureza interna julgada procedente por unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso durante a 7ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, quando foi analisada a contratação pela Assembleia Legislativa do serviço de confecção e instalação de placas de sinalização por meio da adesão a uma ata de registro de preços. Convém destacar que a carona na ata de registro de preço não pode servir de pretexto para que a administração pública se descuide dos deveres estabelecidos pela Lei 8666, mesmo porque os estudos técnicos e projeto básico não são afastados nem nas hipóteses legais de contratação direta, por força do artigo 7º, parágrafo 9º da Lei de Licitações. Enquanto isso, ao Legislativo de Várzea Grande foi determinado pela conselheira relatora Jaqueline Jacobsen, no julgamento parcialmente procedente de uma representação interna, que a gestão atual da Câmara Municipal realize no prazo de 120 dias o estudo prévio de impacto orçamentário financeiro para a implementação do 13º aos vereadores, levando-se em conta a legislação vigente, sob pena da despesa prevista em uma resolução de 2017 daquele órgão ser considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Por ora, a conselheira relatora não vislumbrou a necessidade de aplicar sanções. Diante da ausência de imputação de responsabilidade e de citação do ex-gestor municipal, o senhor Benedito, bem como da inexistência de qualquer pagamento de 13º salário aos vereadores da Câmara de Várzea Grande, não verifico possibilidade ou mesmo necessidade de imputar sanção ao ex-gestor que à época publicou a questionada resolução número 14 de 2017. Já o conselheiro Moisés Maciel, ao julgar procedente a representação interna que apurou atos ligados ao pregão eletrônico número 10 de 2019, elaborado para selecionar empresa para serviços de limpeza, conservação predial e cooperagem para atender a Prefeitura de Cuiabá, secretarias municipais e unidades gestoras descentralizadas, determinou que a Secretaria de Gestão da Capital observe e cumpra os dispositivos contidos na Lei de Licitações nas próximas contratações. Multas não foram aplicadas, uma vez que o referido pregão foi anulado.
Com efeito, entendo que a anulação do certame licitatório em questão, mesmo tendo sido realizado de ofício, não é causa suficiente para embasar o arquivamento dos autos, visto que, como bem pontuou o órgão ministerial, a procedência da presente representação de natureza interna possui caráter didático, com a finalidade de evitar a reiteração da prática dos atos administrativos contrários à legislação, sobretudo aqueles que podem onerar consideravelmente ou mesmo lesar o patrimônio público, como é o caso do aumento substancial de preços verificado pela técnica desta Corte de Contas no deslize do pregão eletrônico 10/2019. Cumpre salientar que, em pese a procedência da presente representação de natureza interna, a fim de instruir o administrador público a evitar reiterados erros, não é razoável a aplicação de multa regimental aos responsáveis pela irregularidade do pregão eletrônico 10/2019, visto que o certame foi anulado de ofício pela parte representada em tempo hábil, não tendo causado lesão aos princípios administrativos ou dano ao erário.